Muito boa noite a todos. Que bom que temos hoje mais uma oportunidade para prosseguirmos nesse caminho de estudo das Escrituras Sagradas. Continuamos, então, a nossa linha de estudo de aprender sobre Jesus em todos os textos do Antigo Testamento. Claro que não vamos ler todos os versículos e explicar, mas, em essência, todo o Antigo Testamento fala de Jesus assim de várias formas e maneiras, né? Então, que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a você que nos acompanha ao vivo e também a todos que vierem a assistir essa exposição a partir do vídeo gravado. Com a graça de Deus, então, comecemos, né? Hoje, mais uma vez, vou me apoiar em alguns slides e temos aqui, então, o tema, que é Jesus nas alianças. Para os que conhecem a Bíblia, em vários momentos da história humana, desde o primeiro casal, Deus fala com a humanidade, se revela à humanidade e o faz de várias maneiras. Uma delas é através de pactos ou alianças, em que Deus faz afirmações, por vezes estabelece condições, mas são várias etapas de revelação de Deus e do seu plano para a humanidade. E hoje, então, quero percorrer com vocês algumas alianças que Deus firmou, que a Bíblia registra, e que elas apontam para Jesus, para a pessoa de Jesus, para a vinda de Jesus, e afinal também para a obra redentora que o Senhor Jesus fez e que nos salva, nos redime e abençoa a humanidade toda. Então, o nosso roteiro hoje é esse aqui. Vamos olhar algumas das alianças do Antigo Testamento, não todas. Começaremos, então, com o que eu chamaria de aliança adâmica. Quando Deus criou o primeiro casal, primeiro criou o homem Adão e depois criou a mulher Eva, havia ali um sistema, uma ordenação de Deus estabelecida. Adão, com a ajuda da esposa, tinham atribuições, tinham autoridade, e Deus se revelava a eles. Mas houve o pecado, e veio o juízo de Deus sobre o pecado, conforme o Senhor tinha alertado, mas junto com o juízo também houve a promessa, e que nós vamos ler, uma promessa já no capítulo 3 de Gênesis, que apontava para a vinda de um redentor, de alguém que derrotaria a serpente e os descendentes da serpente. Tempos depois, Deus firmou uma aliança, um pacto com o Abraão. No início, inclusive, o nome dele era Abrão, né, com apenas um A. E na sequência do relacionamento de Abrão com o Senhor, afinal, mudou o nome dele para Abraão. Então, nós vamos estudar também alguns aspectos desse pacto, dessa aliança de Deus com Abraão. E Jesus, em essência, é a bênção, é a concretização dessa aliança, é a bênção que Deus prometeu a Abraão e que, afinal, alcança todos os povos da terra. Outra aliança importantíssima nas Escrituras, uma das mais extensas e cheia de detalhes, foi a aliança que Deus firmou com os descendentes de Abraão e que foi intermediada por Moisés. E coube então a Moisés, no contexto dessa aliança firmada por Deus através dele, coube a Moisés escrever os livros da lei, os 5 primeiros livros da Bíblia, e no Novo Testamento, de modo geral, quando há referências à lei ou à lei de Moisés, quase sempre se referem aos 5 primeiros livros da Bíblia, escritos por Moisés. E nós vamos então olhar vários aspectos dessa aliança firmada por intermédio de Moisés, alguns autores chamam, portanto, de aliança mosaica, e que apontam de forma tremenda, detalhada para a pessoa, vinda, vida e ministério de Jesus. Menciono aqui
a aliança que Deus firmou com o rei Davi. Sobre essa, não vou fazer maiores comentários, porque o Lealdo, em ministrações anteriores, já nos apresentou essa linha de revelação de Jesus como o rei prometido, como o grande rei eterno, prometido e profetizado, né? Então, menciono aqui, para que vocês vejam como há uma coerência em toda a obra de Deus, em todo o relato bíblico, são vários autores, várias histórias, vários personagens, mas há uma tremenda coerência, consistência em que tudo isso, afinal, aponta para a vida, para a vinda, para as vindas, para a pessoa e a obra redentora do Senhor Jesus Cristo, né? Então, esse é o nosso roteiro. Já expliquei que a aliança com Davi está aqui, coloquei nesse slide apenas para efeito de ilustração. Vou explorar as três primeiras. Então, prossigamos aqui com a aliança que Deus fez com Adão. Talvez não seja muito usual essa expressão, aliança adâmica, mas Deus criou Adão, na sequência criou a mulher e estabeleceu com eles um pacto de vivência e de missão e de propósito, né? Então, depois de criar todos os outros seres, o planeta, os animais e aves e todos os outros seres, o texto bíblico registra que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Está ali no slide. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, macho e fêmea. Gênesis 1, 27, macho e fêmea os criou. E no versículo 28 do capítulo 1 de Gênesis, Deus entrega o governo da criação geral, em particular dos animais mais adiante. Ele estabelece o homem, juntamente com a sua esposa, como governante sobre a criação. Isso tem implicações muito grandes e também tudo isso aponta para Jesus, como exporemos na sequência. Mas então, vamos abrir aqui a Bíblia, Gênesis 1, versículos 27 e 28, passo a ler. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Ora, aqui Deus estabelece aqui como o homem deve viver, qual o propósito e como ele deve se comportar. Mais adiante, no capítulo 2, Deus também estabelece o que o homem poderia fazer e o que não poderia. E aí entra a ordenação de Deus de comer, podia comer de toda a árvore, exceto a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas fica claro o seguinte: um ponto essencial da aliança de Deus com o primeiro homem e com o primeiro casal é que eles governariam, a eles foi dado o governo da terra em geral e sobre os animais em particular, em nome do Criador, porque Deus os criou à sua própria imagem. Então, como seres semelhantes ao Criador, o primeiro casal foi estabelecido aqui com uma tarefa, com uma missão, com ordens. Eu não vou entrar em detalhes sobre essas ordens, de lavrar a terra, de cuidar o jardim, e com restrições também. Então, creio que não é um raciocínio muito forçado chamar isso de uma aliança. Adão, Eva, vocês têm a tarefa de guardar o jardim, de sujeitar a terra, de multiplicar, de dominar. Eles eram o mecanismo estabelecido por Deus para governar a criação. Deus governava este planeta através do primeiro casal. Então, temos aqui uma situação com regras, com ordens, com proibições, com permissões, com missão dada ao primeiro casal, e chamo isso aqui da aliança de Deus com Adão.
Agora, vamos ler 1 aos Coríntios, capítulo 15, verso 45. 1 aos Coríntios, capítulo 15, verso 45, lemos o seguinte. Deixa eu só abrir aqui. Assim, está também em Adão, foi feito alma vivente, o último Adão, espírito vivificante. Ora, Adão é um tipo de Cristo. Tanto é que nesse texto de 1 aos Coríntios, Paulo se refere a Cristo como o último Adão. Em Adão, várias coisas aconteceram que pagamos o preço por elas e sofremos as consequências até hoje. Mas em Cristo, como último Adão, a perda provocada pelo pecado do primeiro casal é recuperada e até superada, segundo eu entendo. O primeiro Adão e a esposa Eva eram imagem e semelhança de Deus. O tipo é só uma representação do real. Em Hebreus, capítulo 1, verso 3, Jesus é a exata imagem de Deus. Jesus não é semelhante a Deus ou semelhante ao Pai. Ele é a exata cópia, exata expressão, o exato caráter de Deus. Naquilo em que o primeiro casal apenas podia ser visto como semelhantes, em Cristo, Jesus é pleno, é 100%, é real. Agora, voltando ao episódio do Gênesis. Como bem sabemos, Satanás, através da serpente, enganou a mulher, ela comeu do fruto que Deus tinha dito para não comer. O homem não foi enganado, mas pelas mãos da mulher ele também comeu, então pecaram, e Deus então proferiu o juízo terrível sobre o pecado. Aqui volto então para Gênesis 3:15. Há detalhes muito interessantes aqui. Gênesis 3:15 é uma parte da sentença proferida por Deus contra o pecado. Gênesis 3:15. O versículo 14, Deus começa a proferir o seu juízo contra a serpente, contra Satanás. E o verso 15, lemos o seguinte: Deus se dirigindo à serpente: e porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa versão que eu usei agora em português, ela é bem literal. Deus disse que a semente da mulher, um descendente da mulher, um dia obteria vitória definitiva sobre a serpente. Por que isso? Porque o homem e a mulher tinham acabado de ser derrotados pela serpente. Tinham sido induzidos, a mulher enganada, o homem de olhos abertos, mas por causa da serpente, da sua obra, induziu o primeiro casal ao pecado e, portanto, à morte, né? Mas aqui Deus já aponta para a solução que viria no futuro, que a semente da mulher, algumas versões dizem a descendência da mulher, mas a palavra literal é semente, um dia esmagaria a cabeça da serpente. Ora, quem já teve que lidar com cobras, sabe que a ferida mortal para uma cobra é na cabeça. A maioria das cobras, se sofrer um ferimento na cauda, provavelmente não morrerá disso, né? Mas semente. E Jesus, queridos, como bem sabemos, ele foi concebido no ventre da Virgem Maria, apenas com o óvulo, com a semente da mulher. A concepção de Jesus não incluiu o sêmen masculino, a semente masculina
não teve participação na concepção de Jesus. Então, de uma maneira muito literal, Jesus é a semente da mulher, o descendente da mulher que logrou vitória sobre Satanás. Mas aqui também é interessante e esclarecedor lermos um momento decisivo dessa vitória de Jesus sobre o inimigo. Toda a obra de Jesus é a vitória sobre o inimigo, mas há um momento em que essa vitória começa a se estabelecer, que é a tentação de Jesus. A vitória foi completa com a morte, ressurreição e ascensão à destra do Pai. Aí a vitória de Jesus foi completa, perfeita e incontornável por toda a eternidade. Mas essa vitória, esse esmagar da cabeça da serpente, começou, ou pelo menos teve um momento muito importante no episódio da tentação de Cristo, que acho interessante que possamos ler agora e comentar algumas coisas aí, porque a humanidade, de certa maneira, continua sendo governada pela aliança de Deus com Adão. Então vamos lá para o capítulo 4 de Mateus. Mateus, capítulo 4. A partir do verso 1. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome, e chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Há um princípio espiritual que a Bíblia se refere a ele em várias passagens, que nós, seres humanos, nos tornamos ou somos servos ou escravos daquele ou daquilo a quem obedecemos. Enquanto Adão e Eva obedeceram aos comandos de Deus, foram fiéis ao que Deus tinha ordenado, eles estavam debaixo do governo e comando de Deus. A partir do momento em que eles escolheram obedecer à serpente, obedecer a Satanás, que era quem agia através da serpente, eles se tornaram dominados pela serpente, por Satanás. Então, esse princípio espiritual continua valendo. A humanidade, através de Adão, se submeteu ao inimigo e passou a estar debaixo do domínio do inimigo, Satanás, do inimigo de nossas almas. Então, Jesus precisou resgatar essa perda que Adão tinha causado. E como fazer isso? Enfrentando uma situação semelhante, na verdade, muito mais difícil, se compararmos a tentação do Éden com Jesus no deserto. As condições que Jesus enfrentou no deserto eram muito mais difíceis. Mas Jesus, então, como homem, reparem que no deserto, Jesus ele é exposto a um teste como homem, porque como Deus, isso não existe, Deus é Deus, né? E ele é o último Adão. Então, ele, como homem, enfrentou, guardou a palavra de Deus. No primeiro ataque de Satanás, Jesus já delimitou o tema. Eu estou aqui para cumprir a palavra de Deus e a vontade de Deus. E Satanás, então, obviamente, entendeu que estava diante de um homem que o estava desafiando e que ali estava em jogo o domínio sobre o planeta Terra, sobre a humanidade, né? Tanto é que na sequência aqui, na segunda tentação, Satanás fala: olha, se joga daqui do pináculo do templo, Deus vai te proteger. E Satanás usou a palavra de Deus para tentar Jesus. E Jesus respondeu, escritura com escritura. Só um minutinho que houve aqui um... Pronto. Jesus falou, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, ou seja, eu não vou me jogar de um lugar alto e perigoso para tentar obrigar Deus a me salvar. E a terceira tentação, o terceiro ataque de Satanás contra Jesus foi assim, escancarado, aberto. Eu passo a ler aqui, então,
o versículo 8, Mateus 4, do 8 ao 11. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixa, e eis que chegaram os anjos e o serviu. Ora, essa última parte, Satanás veio sem disfarce, sem subterfúgio. Ele se apresentou a Jesus como aquele que detinha autoridade, poder, domínio sobre todos os reinos humanos deste mundo. Quando fala dos reinos, aqui obviamente são os reinos humanos. E é exatamente isso que estava em jogo. Se Jesus cedesse, obedecesse a Satanás, em qualquer momento, ele estaria repetindo a falha, o pecado de Adão, e Satanás até hoje continuaria sendo o manda-chuva aqui sobre a humanidade. Mas Jesus venceu, como sabemos, e assim ele é o último Adão. Então, aquele pacto, aquele primeiro pacto de Deus com a humanidade através de Adão e Eva, Adão é uma figura de Cristo. A história que aconteceu ali, que resultou em queda, ela é um prelúdio, ela é uma preparação para o momento decisivo que ocorreu milênios depois, quando o soberano Senhor Jesus, como homem, veio aqui e enfrentou o inimigo no deserto, 40 dias com fome, enfraquecido, debilitado, sozinho em termos de companhia humana, mas venceu. Glória a Deus. Então, o próprio Adão é uma figura de Cristo, e esse pacto inicial que Deus fez com Adão e colocou Adão como governante da humanidade, da terra e dos animais, aponta para Cristo, porque Jesus venceu. Eu coloquei aqui novamente aqui nesse slide aqui, volto a ele aqui na coluna direita. Hoje todo governo e toda autoridade nos céus e na terra hoje pertencem a Jesus. Ele disse isso em Mateus 28, 18. É-me dado toda a autoridade, ou se quiser, todo o poder no céu e na terra. E outros textos, inúmeros textos do Novo Testamento, falam dessa autoridade total, absoluta do Senhor Jesus nos céus, na terra e debaixo da terra. Então, hoje, há um novo homem, o último Adão, governando. E quando Jesus voltar, ele estabelecerá aqui o governo de Deus, como sempre deveria ter sido, e será pleno na sua volta. Então, essa primeira aliança, esse pacto, esse modus operandi celebrado por Deus com Adão e a mulher, apontam para Cristo. Ele é a semente da mulher, o descendente da mulher, não gerado por sêmen do homem, que esmagou a cabeça da serpente. O primeiro Adão era semelhança de Deus, o último Adão é a imagem exata, é a plena expressão de Deus. O primeiro Adão foi derrotado por Satanás, o último Adão venceu. E o primeiro Adão governava o planeta, mas hoje um homem, um descendente da mulher, governa, só que é Jesus. Então, essa aliança adâmica, de certa forma, ela continua valendo, porque hoje um descendente de Adão, que a Bíblia chama de último Adão, é quem tem o governo e o comando pleno e total sobre os reinos e sobre a humanidade. Ah, Horácio, mas olhamos para o Brasil, para o mundo, e nós não vemos isso. E ora, a resposta bíblica é simples e clara. Aguarde ele voltar. Quando ele retornar como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, vai ficar inequivocamente claro quem é que governa. Mas hoje ele já governa, ainda que por vezes não percebamos. Uma aplicação disso tudo, dessa primeira parte, é que, Jesus é o Senhor, ele governa.
Ele é o último Adão, está à destra do Pai, ele governa e, portanto, ele deve governar nossas vidas. Eu posso e devo me submeter ao governo dele de forma consciente, proposital, inteligível. Um ponto de muito consolo é que há um aparente governo de Satanás. Mas, na verdade, Satanás hoje só age dentro daquilo que Jesus permite. Porque Satanás perdeu, ele já foi deposto. Mas ele continua agindo aqui para propósitos que Deus sabe. Mas onde está o consolo? De que tudo hoje está debaixo do controle último e derradeiro do Senhor Jesus. Então é isso. A primeira aliança, de certa forma, continua válida e aponta para o último Adão, que é Cristo. Vamos para a aliança com Abraão. Gênesis 12, 1 a 3. Aqui eu copiei o texto do citado e passo a ler, já está aí na tela. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ora, Jesus, ele é o descendente da mulher, lá de Gênesis 3, mas ele também é da descendência de Abraão. Em Gálatas 3,14, o apóstolo Paulo, que era um erudito das escrituras do Antigo Testamento, Paulo esclarece para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo. Então, como que a bênção de Abraão alcançou e continua alcançando todas as famílias da terra através de Jesus? Por isso que Jesus, no final do Evangelho de Mateus, capítulo 28, ordenou que façamos discípulos de todas as etnias, de todas as nações, de todos os povos. Em todos os povos haverá famílias que se convertem a Jesus e, portanto, passam a ter a presença e a vida do próprio Jesus nessas pessoas, e Jesus é a bênção de Deus prometida a Abraão. Através de Jesus, nós nos tornamos descendentes de Abraão pela fé. Isso Paulo demonstra em Gálatas, em Romanos e em outros textos do Novo Testamento. Então, ele, Jesus, o Messias, o Redentor, quando qualquer pessoa de qualquer povo, de qualquer língua, de qualquer raça, quando qualquer ser humano de qualquer origem, cor, raça, etnia, se converte a Jesus, essa pessoa nasce de novo, passa a ser morada de Jesus, morada do Espírito Santo. Essa pessoa se torna filho de Abraão pela fé, recebe a bênção de Abraão, que é o próprio Cristo. Cristo em nós e nós em Cristo. Em Colossenses, Paulo chama isso de um mistério oculto agora revelado. É Cristo em nós. Ele é a bênção prometida. Então, eu que tenho Jesus no meu coração, eu vivo a bênção de Abraão. Você que tem Jesus vivo pela fé no seu coração, como está lá dito na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, Cristo habita pela fé em nossos corações. Você recebeu e vive e tem na sua vida a bênção de Abraão. Irmãos e irmãs, a bênção de Abraão é Cristo em nós e nós em Cristo. Aleluia! Há muita coisa que Deus nos abençoa, Deus nos dá uma paz que excede todo entendimento, Deus guarda nossa entrada e nossa saída, Deus abençoa o fruto do nosso trabalho. Há muitas e muitas bênçãos que Deus nos outorga, porque Ele é bom. Mas a bênção de Abraão prometida é o Senhor Jesus. E se Ele está em mim, eu estou nele, eu estou vivendo hoje, aqui e agora. Enquanto faço essa transmissão, eu estou vivendo a bênção de Abraão. Aleluia! Também copiei ali um outro texto do Novo Testamento, de Gálatas também, Gálatas 3, 26 a 29. Passo a ler e comentar que reforça esse ponto.
Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, literalmente para dentro de Cristo, batizados para dentro de Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus, e se sois de Cristo Jesus, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Irmãos e irmãs, quando Paulo aqui diz nem judeu nem grego, pelo contexto dessa carta e o contexto ali do debate do tema principal de Gálatas, grego aqui representa os não-judeus. Como eles viviam ainda sob uma certa influência do Império Grego, a língua franca era o grego koiné, então, por vezes, grego no Novo Testamento pode significar não-judeus. Então, em Cristo, ser de Cristo está acessível a todos os não-judeus. E em Cristo, as diferenças somem. Se um homem está em Cristo, o homem, se uma mulher, fêmea, está em Cristo, eles têm a mesma dignidade, eles receberam a mesma bênção, diante de Deus estão na mesma posição, com a mesma graça, com a mesma bênção. E nem servo, nem livre, porque Jesus é o Senhor, e quem está em Cristo é filho de Deus, mas também é servo, escravo do Senhor Jesus. Então, ali temos o mesmo status, temos a mesma condição, né? Você vê que Cristo é a bênção, né? E sois de Cristo e colocados em Cristo. Essa é a bênção de Abraão. Jesus é a bênção prometida a Abraão de uma maneira muito poderosa e universal. Então, o pacto, a aliança de Deus com Abraão, fala de muitas coisas. Não é meu objetivo aqui descrever em detalhes outros aspectos, alguns já cumpridos e outros ainda por se cumprirem, do pacto de Deus com Abraão, mas trazer esse ponto central desse pacto que aponta para a revelação de Jesus como nós o conhecemos até hoje, né? Prossigamos, então. Aqui, interessante, revelador e mais amplo. A descendência carnal de Abraão se multiplicou, formaram-se as 12 tribos, Abraão, Isaac, Jacó, de Jacó vêm as 12 tribos, que se multiplicam e crescem no Egito e se tornam lá no Egito um povo muito numeroso, e a partir de certo ponto da história dos hebreus no Egito, eles se tornaram um povo escravizado pelos egípcios, né? Ao ponto de que o sofrimento que eles experimentavam pela condição de escravos levou aquele povo a clamar ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó, clamar por socorro e libertação. E então Deus enviou Moisés. Eu transcrevi aqui 2 versículos de um momento crucial da conversa de Deus com Moisés na sarça ardente, e que, segundo entendo, talvez nem que aponte para Jesus, talvez seja manifestação do próprio Cristo, Deus Filho, Jeová Filho, como aprendi com o irmão Gilberto antes de se encarnar. Vamos ler e comentar. Êxodo 3, 13 e 14. Então disse Moisés a Deus: Eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Então disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Bom,
O próprio Jesus, no texto de João 8:58, que eu também copiei ali no slide, numa discussão com os fariseus, Jesus fez essa afirmação extremamente contundente. Os fariseus disseram: peraí, você nem tem 50 anos, não lembro bem do número. Como é que você viu Abraão? Que história é essa? Aí Jesus fez essa afirmação que está aí. Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Queridos irmãos e irmãs, desde longa data o povo de Israel associava essa expressão em hebraico, eu sou o que sou, ao nome de Deus, porque é a mesma raiz, é a mesma etimologia, é o verbo ser em uma certa conjugação. Então, e muitos judeus, por muito tempo, tinham até medo de falar o nome de Deus. Aliás, a pronúncia exata do nome de Deus, pelo que sabemos, se perdeu na história. Mas, quando Jesus, naquela época, fez essa afirmação, eu sou, imediatamente os fariseus, devotos, supostamente devotos seguidores da lei de Moisés, para identificar essa afirmação com a revelação do próprio Deus a Moisés na sarça ardente, quando ele diz, eu sou, me enviou. Diga para o povo, eu sou, me enviou. Então, juntando essas duas passagens, entendo que o próprio Deus Filho, Jesus, antes de encarnar, foi quem travou aquele diálogo com Moisés na sarça ardente, e, portanto, ele é quem dá início ao ministério de Moisés e que, afinal, mais adiante, através de Moisés, firmaria a aliança que define o povo de Israel. Vários estudiosos judeus, já há algum tempo que eu li isso, mas eu guardo bem na memória, alguns estudiosos judeus dizem que Israel surge como um povo, uma nação com identidade própria a partir do Monte Horebe, a partir do pacto, da aliança que Deus fez com todo o povo através de Moisés. Alguns estudiosos chamam isso de pacto mosaico ou aliança mosaica, porque foi intermediada por Moisés, mas envolveu todo o povo. O povo como que delegou a Moisés a tarefa. Olha, Moisés, esse fogo, essa presença de Deus no topo do monte é por demais terrível e impressionante. Moisés, você sobe lá e o que você acertar, estou usando palavras minhas, o que você acertar entre você e Deus, está valendo para nós. Então, é uma aliança que Deus fez com a então emergente nação judaica através de Moisés. E o primeiro ponto dessa aliança, que aponta, que revela Jesus, provavelmente seja que Jesus, antes de encarnar, foi quem conversou com Moisés e deu início à libertação que ocorreu registrada no Êxodo e a revelação e ao pacto que dali veio. Bom, dentro dessa aliança celebrada através de Moisés, há alguns elementos muito importantes. Deixa eu só ver se eu não pulei nada aqui. Não pulei não, é isso mesmo. Deus queria como que viver no meio do povo. Deus queria que Israel fosse um povo da sua propriedade exclusiva e que ele, Deus, como que, num certo sentido, tivesse um relacionamento próximo, como que vivendo no meio do povo. E para, ou, em um certo ponto, representar, em outro aspecto, de fato, viabilizar isso, essa presença de Deus no meio do povo, Deus, então, um ponto central dessa aliança foi a orientação dada por Deus a Moisés para construir o tabernáculo, a tenda. E está lá em Êxodo 25, 1 a 9, eu transcrevi aqui os versículos 8 e 9. E me farão um santuário e habitarei no meio deles.
conforme a tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo, para modelo de todos os seus pertences, assim mesmo o fareis. O tabernáculo representava a presença viva, aqui tem um erro de digitação mesmo, não é a presença viva do Deus vivo. Perdão aqui que eu errei a digitação. E o tabernáculo também era o centro da vida espiritual, era ali o local em que os sacrifícios eram oferecidos. Também no Santo dos Santos, por sobre o propiciatório da Arca da Aliança que estava no Santo dos Santos, ali Deus falava com Moisés. Então o tabernáculo era o centro vivo dessa aliança entre Deus e Israel. O centro dinâmico, vivo. E tabernáculo quer dizer tenda. E de fato era uma tenda. Tabernáculo significa tenda, uma habitação desmontável e, num certo ponto de vista, temporária. E aqui, isso aponta para Jesus de várias maneiras. Em Mateus 1, 23, se refere a Jesus, citando um texto de Isaías, que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e seu nome será Emanuel, que quer dizer Deus conosco. O tabernáculo era onde Deus habitava com o povo. Jesus é Deus conosco, Deus habitando conosco, Deus acessível a seres humanos de carne e osso. No Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 14, diz que Jesus tabernaculou entre nós. Ele habitou temporariamente entre nós. É tremendo isso. O tabernáculo, a função dele, a principal utilidade dele era ser a habitação de Deus no meio do povo. E isso aponta para aquele que é o Verbo que se fez carne, que era Deus e que habitou entre nós, tabernaculou entre nós. E todos os detalhes do tabernáculo, dos seus utensílios, apontam para Cristo e seu ministério, mas sobre isso eu não vou comentar, porque esse tema já foi exposto aqui ao longo do nosso projeto pelo Luiz Horácio. Mas a função do tabernáculo principal, de ser o local da habitação de Deus, aponta para Cristo, e era no tabernáculo, nas suas seções internas, aliás, no pátio, né? Eu chamo de tabernáculo a toda a estrutura desmontável que incluía um pátio externo. A rigor, a tenda, o tabernáculo, seria o lugar santo e o santo dos santos. E o altar de sacrifícios era no pátio externo, porque havia holocausto e a fumaça subia. Mas a palavra tabernáculo descreve esse complexo todo. Então, no centro da lei, da aliança de Deus através de Moisés, está o tabernáculo, e isso aponta para Cristo de várias formas. Prosseguindo aqui. No tabernáculo ocorriam os sacrifícios. E um texto clássico que descreve os sacrifícios é Levítico, livro de Levítico, que é parte da lei de Moisés, e, portanto, parte da aliança dada a Deus por Deus através de Moisés. E, então, nesses 7 capítulos, há uma descrição sequenciada de vários sacrifícios. A maioria deles sacrifícios pelo pecado consciente, pecado do povo, pecado do sacerdote, pecado do príncipe. Havia também ofertas pacíficas, que não eram pelo pecado. Havia ofertas que tinham não o sentido de cobrir pecado, mas de agradecimento a Deus e tudo isso. Seria muito longo entrar nos detalhes desses sacrifícios e ofertas, mas eles apontam para Jesus, até porque a maioria dos sacrifícios eram determinados para perdão, para expiação dos pecados. E eu copiei aqui Efésios capítulo 5, verso 2, que eu passo a ler. E andar em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Então, Jesus, tanto as ofertas e os sacrifícios apontavam para Jesus. Ele
foi a concretização de tudo isso. Oferta e sacrifício. Oferta em amor, voluntária, porque ele quis agradar o Pai, porque ele quis fazer a vontade do Pai, porque ele quis salvar você e a mim, ele se ofereceu, nesse sentido, oferta, né? Mas ele foi o sacrifício único, suficiente, eterno, pleno para pagar os pecados da humanidade inteira, daqueles que humildemente aceitam, se submetem ao seu ministério e, portanto, obedecem à sua graça. Há um exemplo que eu destaquei ali, que uma vez por ano o sumo sacerdote entrava no lugar do Santo dos Santos para oferecer sacrifício por todo o povo. E em Hebreus, nos textos que eu transcrevi ali, Hebreus 9, 6 e 7, e no mesmo capítulo 9, versículos 27 e 28, 27 e 28 ali são versículos do capítulo 9. Jesus é comparado nos seguintes termos: todo ano tinha que haver sacrifícios e que nunca eram suficientes para de fato expiar os pecados. Mas Jesus se ofereceu uma vez por todas, suficiente. Então, a aliança de Deus através de Moisés, também nesse aspecto das ofertas e dos sacrifícios, apontam para a pessoa e para a obra de Jesus. Seguindo mais um aspecto interessante da lei de Moisés, eram as festas. Aqui eu vou me referir só brevemente. Havia 3 festas anuais obrigatórias, a principal era a Páscoa. Deuteronômio 16 descreve essas festas, né? Também já foi objeto de exposição aqui no projeto Emaús, como a Páscoa, em vários aspectos, apontava para Jesus, e as outras festas também. Há alguns estudiosos que descrevem essas festas como tendo um conteúdo profético, como profecias sobre as 2 vindas de Jesus. Como já trabalhamos em um caso concreto de uma festa revelando Jesus, que foi a Páscoa, trago aqui só para reforçar o quanto que a aliança mosaica é toda ela voltada para Cristo. Finalmente, aqui o último aspecto que eu quero destacar é que há uma profecia dada a Moisés no dia em que Moisés recebeu as tábuas da aliança, as tábuas da lei, aqui chamado de o dia da Assembleia. E passo a ler, então, e comentar, e com isso daqui terminarei minha exposição. Deuteronômio 18, 15 a 19, o texto está aí na tela, podemos ler juntos. Então o Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis, conforme a tudo que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, no dia da Assembleia, dizendo: não ouvirei mais a voz do Senhor teu Deus, nem mais verei esse grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse: falaram bem naquilo que disseram. Eis, lhe suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu o requererei dele. Ora, isso é uma profecia. No dia que Deus deu a Moisés as tábuas da lei, aqui referido como o dia da Assembleia, nesse mesmo dia, Deus deu esta profecia a Moisés, e Moisés registrou aqui no Deuteronômio. Mas o dia que essa profecia foi dada foi o dia em que as tábuas da lei, escritas pelo dedo de Deus, foram entregues a Moisés, e Deus já avisou, já profetizou: olha, eu vou levantar um outro profeta semelhante a Moisés. E Jesus é esse profeta prometido a Moisés. Houve um dado ocasião no ministério dele que as pessoas perguntando quem ele era, alguém perguntou: és tu o profeta? Não lembro exata passagem, mas é uma referência a essa promessa de um profeta
que viria semelhante a Moisés. Moisés foi mediador de uma aliança, Jesus é mediador da nova aliança. E mais, um detalhe muito importante aqui: Jesus somente falava o que ouvia do Pai. Está lá em algumas passagens do Evangelho de João, eu citei ali João 8, 26 a 28, em que Jesus é literal, ele diz: olha, eu falo o que eu ouço do Pai. Isso é o cumprimento exato e preciso da profecia dada a Moisés, porque, como eu destaquei em vermelho ali, Deus fala assim: porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Ora, Jesus disse: eu só falo o que eu ouço do Pai. E, portanto, quem rejeita as palavras de Jesus, rejeita o Pai. E aí diz aqui, antecipa o juízo, porque diz que qualquer que não ouvir esse profeta, que não ouvir as palavras de Jesus, que são as palavras de Deus, aqui diz: eu o requererei. Por isso que Jesus diz no Evangelho, em dado momento, que quem se envergonhar de mim e das minhas palavras diante dos homens, eu me envergonharei dessa pessoa diante do Pai. Então, Jesus é esse outro profeta semelhante a Moisés. Moisés é um tipo de Cristo em vários aspectos. E é esse profeta prometido a Moisés, através de Moisés, que fala exatamente as palavras de Deus sem tirar nem pôr, como transcrevi aqui. Queridos irmãos, queridas irmãs, aqui eu termino essa minha exposição de Jesus revelado através das alianças feitas por Deus desde a origem da humanidade, né? E com algumas aplicações simples e práticas, né? Ele é a bênção prometida. Quem não está em Cristo está fora da bênção de Deus. Pode estar tendo a vida mais regalada, prazerosa, mas se você não está em Cristo e Cristo não está vivo no seu coração, você não é parte, não recebeu da bênção de Abraão. Não, ponto, acabou. Por mais que alguém lhe diga de tudo que é bênção, a bênção de Abraão é Cristo. E mais, por toda a revelação que Deus deu a Moisés e que se cumpre e concretiza de maneira plena em Cristo, quem recusa as palavras de Cristo está traindo sobre si um juízo, de certa forma, pior do que o juízo que caiu sobre Adão, porque o juízo que caiu sobre Adão pôde ser revertido pela obra de Jesus e nós podemos ser resgatados e salvos. Mas quem deliberadamente rejeitar Jesus e as palavras que Deus deu a ele, vai enfrentar uma condenação eterna. Então, com isso, encerro aqui a minha exposição e abro agora para os companheiros aqui da equipe de transmissão e de exposição, que ainda estão aqui conosco, o Luiz Horácio, o Leialdo, o meu filho Alexandre, caso queiram acrescentar algum comentário ou, enfim, explorar algum aspecto, fiquem à vontade. E alguém quiser mandar alguma pergunta pelo chat, também pode. Como eu sempre digo, Horácio, boa noite a todos, primeiro, né? Eu tenho até medo de falar alguma coisa porque pode estragar. Então é melhor às vezes a gente ficar quieto, no silêncio e tudo mais. Mas só lembrando de que ao longo das eras Deus vem fazendo o pacto com os homens, e isso mostra que ele se interessa, que ele está atento, e nos momentos certos da história ele se revela, né, sempre apontando para aquele que seria o Redentor, como você bem explorou lá em Gênesis 3,15, né? Então, para mim, o que mais fica é essa ideia, né, de uma linha de tempo onde Deus está sempre se manifestando, sempre fazendo a sua palavra chegar até o ser humano. Isso foi muito bom, ver de Gênesis até a chegada de Jesus, a manifestação de Deus, né, da sua palavra e da sua promessa sendo cumprida em Jesus Cristo. Muito obrigado. Obrigado, Lealdo. Luiz, algum comentário, ênfase ou acréscimo?
Só acrescentar que em diversas ocasiões Jesus falou: Eu sou, né? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a porta, eu sou a videira verdadeira, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o mestre do Senhor. Então, essa questão do eu sou foi bem forte. Jesus marcou muito bem muito essa questão de identificar como eu sou e, como você lembrar da frase, da ordem, né? Eu sou, me enviou. Aí fica bem clara a associação com Jesus, né? Valeu, Luiz. Alexandre, algum comentário da sua parte, filho, que você queira trazer aqui para nos enriquecer? Acho que não. Acho que o silêncio. Ah, não, ele está chegando aí. Exatamente. Eu estou aqui administrando, então eu vou dispensar comentários. Obrigado. Tá bom, filho. Obrigado pelo apoio. Obrigado ao Alan também, que já precisou desconectar para seguir com outros assuntos pessoais. Queridos, então aqui terminamos. Graça e paz a todos. Podemos aqui concluir nossa transmissão. Obrigado. Deus abençoe.